Você conhece a Louis Vuitton? E a Bulgari? Já provou o espumante Moët Chandon? Então, hoje eu vou falar sobre a LVMH, a holding francesa do mercado de luxo que gerencia todas essas empresas. A LVMH é gerenciada pelo bilionário francês Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo. E é graças a ele que a LVMH obteve o sucesso que tem hoje. O Bernard Arnault já nasceu em um berço extremamente empreendedor. Ele aprendeu muito com o pai, o Jean Arnault, dono da empresa de construção Ferré Savinel. Esse background foi fundamental para o crescimento da LVMH. Em 1984, o Bernard Arnault começou comprando a empresa têxtil Boussac Saint-Coré, com um investimento de 15 milhões de dólares por 19% de participação na empresa. A Boussac, na época, era proprietária da empresa de vestidos Christian Dior. Essa aquisição marcou a entrada do Bernard Arnault no mercado de luxo e também deu a ele a possibilidade de expandir seus negócios. Em 1989, Arnault se juntou ao seu sócio, Henri Recamier, para investir na LVMH, a empresa que ele possui até hoje. Então, nesse momento, ele já estava investindo em muitas grandes empresas do mercado de luxo que existem ainda. A Louis Vuitton, a Moët Hennessy, a Givenchy, a Kenzo, a Loewe, a Celine e a Sephora. Com a entrada do Bernard Arnault na LVMH, ele já iniciou algo que eu menciono muito nas minhas palestras, vídeos e posts. Ele alterou a cultura da organização. A LVMH era uma empresa muito conservadora, que ainda mantinha um design do século XIX. O Bernard Arnault começou as mudanças substituindo o famoso designer francês Hubert de Givenchy pelo inglês John Galliano da Givenchy. Essa mudança foi muito positiva e trouxe a modernidade que a LVMH precisava. Com isso, o Bernard Arnault passou até a ser chamado de Papa da Moda na França. Um ano depois desses imensos ganhos que o John Galliano trouxe, o Bernard Arnault o encaminhou para Christian Dior e contratou o designer inglês Alexander McQueen para a Givenchy. Assim, Arnault conseguiu manter a Givenchy com a mesma identidade moderna que tinha com o John Galliano. Ele também continuou com a sua pegada inovadora, contratando o jovem americano Marc Jacobs para o posto de diretor criativo da Louis Vuitton. Bernard Arnault também continuou com novas aquisições de empresas para a LVMH. Ele comprou empresas como a Tag Heuer, a Gucci, a Emilio Pucci, a Fendi, a Hermès, a Bulgari, a Loro Piana e a Rimowa. Essas empresas consolidaram a presença da LVMH e ampliaram a diversificação dos tipos de produtos vendidos. Nesse momento, a LVMH já vendia bebidas alcoólicas como conhaque e espumante através da Moët Hennessy. Eles tinham uma certa presença no mercado joalheiro também, com a Bulgari e a Hermès. Existia também posição muito forte no setor têxtil, com a Gucci, a Emilio Pucci, a Fendi, a Loro Piana, a Louis Vuitton, a Dior e a Givenchy. Além disso, a LVMH participava do mercado de cosméticos, com a Sephora e a Kenzo. Foi nesse período, entre 2005 e 2006, que a LVMH aumentou o processo de expansão, entrando também no mercado de hotéis. Isso começou com a abertura da cadeia de hotéis Cheval Blanc e algo extremamente inovador, a abertura de uma rede de hotéis da Bulgari, que antes só vendia joias, perfumes, acessórios e relógios. Com a expansão, a LVMH pôde fazer uma boa diversificação do seu capital em diversos setores, o que ajudou para que eles tivessem um lucro ainda mais estável.
Outro ponto importante é que a LVMH é um negócio de família, porque os filhos do Bernard Arnault têm uma voz muito importante na empresa. O legado que isso tem deixado para eles é o acolhimento que os funcionários recebem. A LVMH é como uma família. É uma empresa democrática, onde cada funcionário tem seu espaço na empresa. Esse estilo de liderança permite um trabalho colaborativo entre os vários designers. The second advantage of being a family business is to hire people, because when people come to LVMH, they do not come in a group with some anonymity. They come in a family. You are not just a little person in a big thing. You are a member of the family and you will be taken care of as such. Em agosto, estive em Milão e foi uma oportunidade fantástica de passar por diversas lojas do grupo LVMH, observar o que eles têm feito para seguir em destaque e quais são as tendências para os próximos investimentos do grupo. Espero que você tenha gostado de conhecer sobre a história da criação dessa empresa e aguardo você nos próximos vídeos. Aquele abraço!